Boa noite a todos. Que Deus tome dos nossos corações, Jesus, nosso guia e modelo de espiritualidade maior, que nos intui, nos assiste, vela por cada um de nós aqui presente, encarnados e desencarnados, possa continuar derramando a sua luz, nos concedendo os medicamentos necessários para os alívios das nossas dores físicas e espirituais. Rogando ainda nesse instante a nossa Mãe Maria, possa juntamente com seus servos levar serenidade, equilíbrio e paz a todos os nossos irmãos que partiram deste plano pela porta do suicídio, que eles possam receber as nossas vibrações de amor, de carinho, de ternura e em breve possam estar junto de nós novamente. O tema escolhido para a gente conversar na noite de hoje, a casa espírita. Muitos perguntam, a casa espírita é religião? A casa espírita é uma igreja? O que é a casa espírita? E nós vamos dialogar sobre isso na noite de hoje. Então, o que é o centro espírita ou a casa espírita? Um grupo, uma sociedade, um núcleo, uma fundação, uma instituição, uma fraternidade, uma associação, uma união. Como diz ali, não importa o nome, qualquer que seja. O que importa é o que nós fazemos dentro desta fraternidade, deste núcleo, desta instituição. E o que é que nós devemos fazer? Que é exercitar a lei de Deus. A lei de amor, de justiça, de caridade, nos aprimorando, aprendendo sempre sobre os seus ensinamentos que estão no Evangelho de Jesus. Então não importa o nome, o Centro Espírita é hoje a estalagem da estrada de Emaús na terra, onde o Cristo ressuscitado parte o pão da verdade legítima com os discípulos que não o reconheceram. Assim somos nós ainda, aqueles discípulos que transitavam pela estrada de Emaús, falando das suas atribulações, das suas aflições, das suas angústias, dos seus sofrimentos, e Jesus se materializa, passa a caminhar junto com eles, passa a aliviar os seus sofrimentos através de palavras de consolo, de ternura, de força, de fé, de caridade, e eles não o reconhecem, só o reconhecem ao término da caminhada, quando Jesus se despede e volta para a pátria espiritual. Foi que eles viram que estavam caminhando do lado de Jesus. Assim somos nós. A nossa fé ainda é muito vacilante. Nós titubeamos na nossa fé, na nossa crença em Deus, em Jesus. A gente pede, mas a gente não confia. Nós não ouvimos a nossa intuição, nós não ouvimos os nossos amigos do plano espiritual que caminham do nosso lado com a permissão de Jesus para nos influenciar na prática do bem, da caridade, cumprindo as leis de Deus, e muitas das vezes nós fraquejamos e aí nós caímos. Então nós precisamos dar mais ouvido à presença de Jesus em nossas vidas. Nele e só nele a religião não se disfarça em grandezas perecíveis e artificiais. O que nele se cultiva é a grandeza dos corações sinceros, devotados ao amor do próximo. Então, na casa espírita, no centro espírita, não há grandezas perecíveis, artificiais, não existe dogmas, não existe hierarquia. Hoje nós estamos aqui sentados, dialogando, falando sobre a casa espírita, falando sobre o Evangelho, mas qualquer um de vocês poderia estar aqui, podem estar aqui. Então não temos aqui sacerdócio, nós não temos aqui pastores, nós não temos aqui padres, bispos, nada. Somos iguais, somos irmãos fraternos nessa jornada evolutiva. Quem pode mais auxilia os que podem menos. Esse é o nosso papel, porque nele se cultiva a grandeza de corações. É o que a gente aprende e ouve todos os dias. Fora da caridade não há salvação. Trabalho, solidariedade, tolerância. Esse é o roteiro que Kardec indicou. Então é isso que deve ser praticado em todas as casas espíritas, seja ela chamada de casa, de centro, de núcleo, de fundação, do que for. Trabalho, solidariedade e tolerância. E José Herculano Pires também vai nessa mesma direção, quando nos fala desses três pilares para que a gente possa crescer junto com a casa. Então, o que é a casa, o centro espírita? Não é igreja, é templo, lar.
escola, hospital e oficina ao mesmo tempo. É um complexo espiritual em que se elabora nos dois planos da vida, a vida física e a extrafísica, e com as duas humanidades, a dos encarnados e dos espíritos desencarnados. Então nós podemos até achar que a casa está vazia. Nós estamos aqui em cerca de 20 pessoas, muito ledo engano nosso. A casa está cheia, porque os nossos irmãos da pátria espiritual, com a permissão de Jesus, aqui se encontram, ladeando-nos, aprendendo conosco sobre os ensinamentos do Cristo. Aqui vieram para aprender conosco. E grande parte ainda que não puderam vir e que se encontram na erraticidade, estão acompanhando os nossos estudos da noite de hoje. Então, por isso, esse intercâmbio extrafísico das duas humanidades, seja do mundo espiritual, seja do mundo corporal. Então, para que serve o Centro Espírita? Promover o estudo, a difusão e a prática da doutrina espírita, atendendo às pessoas que buscam esclarecimento, orientação e amparo para seus problemas espirituais e morais. Então, esse é o papel da Casa Espírita. Nós já dissemos, toda casa espírita séria, ela se embasa em 4 pilares: o acolhimento, o consolo, o esclarecimento e a orientação. Aí vai depender de nós, se nós vamos seguir esses esclarecimentos e essas orientações. Mas está à disposição de cada um de nós, através dos ensinos da espiritualidade maior. Tudo aquilo que ela vem nos mostrar que nós devemos ou não fazer para que alcancemos realmente a nossa maturidade espiritual. Então, por que ela é considerada um templo? No sentido de que nela se exerce o amor e a adoração a Deus, exercitando a oração conjunta, a meditação e o estudo de Deus e de sua obra, adorando a Deus o tempo todo e em todas as circunstâncias. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Muitas das vezes nós somos trazidos à casa espírita ou um templo religioso qualquer, católico, budista, evangélicos, protestante, muitas das vezes pelas nossas dores, para que a gente possa encontrar guarida, para que a gente possa encontrar consolo às nossas aflições. Então, por isso que é considerado um templo. Aqui a gente adora a Deus, aqui nós fazemos essa unicidade de pensamentos, de propósitos, de vibrações, para que a gente aprenda realmente a exercitar essa oração conjunta, um auxiliando o outro, emanando nessas vibrações calorosas de equilíbrio, de paz e serenidade. É também considerado lar, no sentido de que nela reunimos a família espírita, onde nos irmanamos verdadeiramente, onde a fraternidade verdadeira ocorre, onde sempre podemos ir e receber o afago fraterno de nossa grande família universal. É abrigo e porto seguro. Por isso que a gente vem à Casa Espírita, para que a gente possa alcançar, através desses momentos que aqui estamos, a nossa elevação espiritual, a nossa comunhão com o Pai. Paulo de Tarso foi muito feliz em sua carta aos Coríntios: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Esse é o nosso papel, estarmos sempre regozijando com Deus, sempre orando e sempre agradecendo por tudo aquilo que temos e por tudo aquilo que somos. E aqui somos nós, irmanados nesse mesmo objetivo de nos auxiliar, de nos fortalecer a nossa fé, a nossa crença, a nossa confiança em Deus e Jesus e continuar a nossa jornada. É considerado escola, pois é local de aprendizado, de crescimento, de evolução, de troca de experiência, de construção conjunta no processo de aprendizado e desenvolvimento. Que não tem ninguém melhor do que ninguém. Nós estamos aqui trocando experiências, aprendizados, fortalecendo a nossa fé, nessa busca incessante pela nossa serenidade, pelo nosso equilíbrio, pela nossa sabedoria, a fim de que nós tenhamos realmente o respaldo necessário para entender os nossos embates diários
da nossa vida. É também oficina, pois dentro da casa espírita se exercita o trabalho como forma de evolução e crescimento, aprendendo as artes e ofícios da prática do bem, do amor e da caridade em todas as atividades da casa. Muitas das vezes a gente vem em busca de um passe magnético, de energias, de água frutificada, para fortalecer o nosso espírito, serenar nossa alma. Mas o que nós temos também ofertado à casa? O que nós temos ofertado àqueles que têm maior necessidade do pão material ou do pão espiritual? Onde está? Muitas das vezes a gente adentra a casa religiosa, mas nós não permitimos que a religião adentre aos nossos corações. A gente quer, mas a gente não doa. Antes da gente começar, eu conversava com a Ana Cláudia do nosso plantio e da nossa colheita. A gente quer colher, mas nós não queremos plantar. Então a gente só colhe o bem quando nós praticamos o bem. Quantas oportunidades benditas nos são ofertadas diariamente para que a gente possa auxiliar o nosso semelhante? Seja através da caridade material, de um pão com manteiga, de um prato de comida, de um cobertor, de um copo com água, mas principalmente da caridade moral, da caridade espiritual, que não nos custa nada. A elevação de um pensamento, endereçar as vibrações carinhosas e caridosas aos nossos semelhantes que se encontram hospitalizados, que se encontram nos presídios, nos asilos, nos abrigos, os nossos irmãos toxicômanos que estão lá vagueando pela Marcos Xerém e adjacências, envoltos nessa epidemia das drogas. O que nos custa endereçar vibrações de amor carinhosas a eles através de uma prece? Não nos custa nada. Essa é a verdadeira caridade, caridade moral, espiritual. O acolhimento, o consolo, o ombro. Quando as mães chegavam procurando Chico, chorando pela perda dos seus filhos, Chico falava para elas: o que eu posso fazer? É chorar contigo. E chorava, dava o ombro, porque tem hora que não são palavras, o que a gente precisa é de um ombro amigo para que a gente possa chorar, para que a gente possa encontrar consolo, bálsamo para as nossas existências. O centro espírita é um hospital de almas, a orientá-las no caminho do equilíbrio, cria condições para a conquista do bem-estar psíquico, físico e, consequentemente, social. Não trata de curas do corpo, até nos possibilita alcançá-las, através da fé que transforma as matrizes disfônicas do nosso espírito, responsáveis pelos transtornos orgânicos. Porém, as enfermidades da alma são o objeto principal de tratamento. Eu já disse isso aqui em outras oportunidades. Nós estamos neste plano de provas e expiações para curar a nossa alma, o nosso espírito, não o nosso corpo físico. Muitas das vezes, as doenças que nos ocorrem, fomos nós que escolhemos quando ainda estávamos na erraticidade, antes de reencarnar, para que a gente pudesse expiar, resgatar e reparar as nossas faltas. Por isso que no Evangelho, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, Jesus já nos diz: no mundo só tereis aflições. Porque, como diz também o livro Céu e Inferno, nós estamos aqui para quê? Para expiar, resgatar e reparar as nossas faltas. Tudo que nós estivermos cometendo de equívocos com relação ao nosso próximo, através do nosso orgulho, através do nosso egoísmo, da nossa vaidade, das nossas paixões, dos nossos vícios, egoísmo, orgulho, avareza, inveja, maledicência, nós vamos ter que voltar para expiar, para reparar. Jesus já nos dizia isso: não sairemos deste plano até que paguemos o último centil. Quem pela espada fere, pela espada será ferido. Então nós temos que ter consciência disso. Podemos alcançar a cura, como diz aqui, não trata de curas do corpo, até nos possibilita alcançá-las pela nossa fé.
Se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, nós seremos sim curados. O que Jesus dizia àqueles a quem ele curava? A sua fé te curou. Vá e não peques mais, para que não te aconteçam coisas piores. E muitas das vezes nós somos agraciados pela cura, e tão logo nós recebemos a graça, o merecimento daquela cura, a gente esquece a casa religiosa, a gente some, e aí a gente começa a errar novamente. E aí, como diz Jesus, vai, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. E acaba acontecendo. Pela nossa incúria, pela nossa imprevidência. Não é Deus que nos pune, não é Deus que nos castiga. Somos nós que procuramos pelas próprias mãos. Somos nós que somos os artífices das nossas felicidades ou das nossas tristezas. Então nós temos que pensar naquilo que nós queremos para as nossas existências. O que encontramos na casa espírita bem orientada? A prática da caridade e do amor em todas as suas atividades, pois o Espiritismo tem entre as suas máximas que fora da caridade não há salvação. Ou seja, na casa espírita em especial, devemos aplicar e exercitar a lei de amor. Isso se manifesta especialmente nas atividades de promoção social, de atendimento fraterno, na recepção carinhosa e fraterna aos que chegam à casa. Não deveria ser só da casa espírita esse estandarte, esta bandeira, fora da caridade não há salvação. Esse estandarte, essa bandeira, esse slogan deveria e deve ser de todas as religiões, da Umbanda, do budismo, do espiritismo, do protestantismo, do catolicismo, pois como já nos ensinava o Chico, se tivessem me dito que fora do espiritismo não há salvação, ele teria ido para outra vertente. Mas ainda bem que a espiritualidade maior disse a Kardec, fora da caridade. E essa caridade tem que ser praticada em todas as religiões. Toda religião que transforma o ser humano em homem de bem, em verdadeiro cristão, essa religião é ótima religião. Jesus não criou religião. Ele nos trouxe as máximas, as suas lições morais. Nós é que criamos as religiões. Se todas as religiões seguirem o que Jesus falou, todas as religiões são excelentes. O estudo constante, pois o Espiritismo segue o ensino do Espírito de verdade, que através de Kardec nos diz: Espírita, amai-vos e instruí-vos. A casa espírita necessita de reuniões de estudo sério, disciplinado e de qualidade. E assim nós aprendemos através do Pentateuco kardeciano, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu, o Inferno e a Gênese. Esta obra nos traz, dissipa todas as nossas dúvidas que nós tenhamos. É só procurar de onde eu vim, para onde eu vou, por que nós estamos aqui, por que nós sofremos, o porquê das reencarnações. Tudo isso nós vamos encontrar resposta justamente nas obras que Kardec codificou a doutrina, que foi ditada, não foi Kardec que tirou da sua própria cabeça, ele simplesmente codificou a espiritualidade maior através de mais de 1000 médiuns esparramados por todos os rincões da terra, mais de 1000 casas espíritas. Os médiuns trabalharam e receberam da espiritualidade maior essas informações, e todas elas batiam, coadunavam o que era recebido no Brasil, no Japão, nos Estados Unidos, na África. As mensagens eram únicas. Por isso que se chama princípio da universalidade dos ensinos dos Espíritos. Então, o que os Espíritos disseram no Brasil, disseram na África, no Japão, na Ásia, em todos os recantos do mundo. E Kardec simplesmente escreveu e nos trouxe essa obra que o próprio Jesus já nos havia dito há mais de 2000 anos, que nos enviaria o Consolador prometido, e nos enviou há cerca de 170 anos atrás,
essa doutrina consoladora que dissipa todo o véu da nossa ignorância, trazendo-nos a fé raciocinada, trazendo-nos o discernimento e o equilíbrio. Reuniões de atendimento geral ao público, com palestra, passes, radiações e água fluidificada, pois isso faz parte da terapêutica espírita, permitindo aos frequentadores receberem o reforço da transmissão de energias pelo passe, água fluidificada, a força propiciada pela oração conjunta e o aprendizado e reflexão possibilitado pela palestra. Então, esse é o papel da casa espírita. Agora, nós temos que melhorar. O próprio Evangelho nos fala: reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que fazem domar as suas más inclinações. O que é que nós temos feito? Seja na casa espírita, seja no catolicismo, no protestantismo, nos templos evangélicos, budistas, umbandistas. Se nós formos todos os dias orarmos, tomarmos água fluidificada, tomarmos o passe, mas nós não nos modificarmos interiormente, se nós não modificarmos as nossas atitudes tacanhas, mesquinhas com relação ao nosso próximo, com relação a nós mesmos, não adianta nada. Nós não vamos sair do lugar, nós vamos ficar patinando. Eu vou na igreja todo dia, eu vou na casa espírita todo dia, estou no passe, mas o que isso está mudando na minha vida? O que eu tenho mudado? Cada um de nós sabemos dos nossos defeitos. O que nós temos feito para modificar os defeitos que existem em nós? Ou nós só queremos ir à casa espírita, à casa religiosa, ao catolicismo, para receber? Só queremos ter facilidades. Nós lemos hoje, fizemos uma leitura no culto do Evangelho no Lar, que a amizade ela é recíproca. E em todos os momentos das nossas vidas, de dificuldades, de sofrimento, de angústias, de tribulações, Jesus está do nosso lado. Mas nós estamos do lado de Jesus? O que nós temos feito em relação para com Ele? O que Ele nos pede? Que amemos a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Nós temos feito isso? Então a amizade é uma via de mão dupla. E a gente só tem pedido, a gente só deseja receber, e nós temos ofertado o quê? Então que a gente possa pensar. A gente até tenta, né, Val? Então nós temos que pensar nessa reciprocidade, porque Jesus não abandona-nos. Nos momentos de maiores aflições, nos discípulos, quando as ondas batiam forte no barco, que eles estavam temerosos, que Jesus aparece, homens de pouca fé, confiem e socorreu. Jesus jamais abandonou e jamais nos abandona, Ele está sempre a nos auxiliar. Nós é que não damos ouvidos ao seu auxílio. Reuniões específicas e privativas de aplicação da mediunidade, desde o estudo e educação desta, passando pelo seu desenvolvimento constante, podendo existir ainda trabalhos de atendimento a espíritos sofredores de desobsessão. Esse já é um trabalho específico, desobsessivo, auxiliando encarnados e desencarnados. Reuniões com grupos de infância e de juventude, organizados didática e pedagogicamente com metodologia e sistemática adequada à realidade do seu público, de modo a propiciar a formação espírita desde a tenridade, a propiciar a formação e desenvolvimento daqueles que irão dar continuidade à difusão do Espiritismo e tocar o movimento e a casa espírita. A Federação Espírita Brasileira, ela traz inclusive livros didáticos esparramados por todo o Brasil, em 3 volumes, para o aprendizado e desenvolvimento, não só da mediunidade, mas para conhecimento sobre passe e todo o Espiritismo. Quais os recursos ao nosso dispor na casa espírita? O passe, transmissão de energias vitais e fluidos espirituais que possibilitam uma reenergização e refazimento. Que é normalmente o que a gente vem buscar: equilíbrio, paz, serenidade.
para os dias atribulados das nossas existências, para aliviar as nossas angústias, as nossas aflições, as tribulações pelas quais nós passamos dioturnamente nesta vida. Como eu disse agora há pouco, o Evangelho nos fala que neste mundo só teremos aflições. E só teremos aflições porque somos espíritos endividados com as leis de Deus e que estamos aqui justamente para expiar, ou seja, para pagar tudo aquilo que nós fizemos de equivocado nas vidas passadas. Por isso que os sofrimentos nos batem à porta. Por isso a dor, sofrimento, por isso a dor, expiação e por isso a dor, auxílio. São os três tipos de dores que nos alcançam. A dor, evolução, que vem de dentro para fora para que a gente possa evoluir. A dor, expiação, para que a gente possa resgatar, pagar as nossas promissórias. E a dor, auxílio, para quebrar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, muitas das vezes já no final das nossas existências, alguma doença que nos ocorre, para que a gente possa quebrar aquele orgulho, quebrar aquele egoísmo, sermos mais humildes. De repente nós fizemos tudo certo na vida. A gente acha que é o bambambam, azeitona preta na empadinha. Fizemos tudo certo. Mas aí Deus nos manda uma doença para nos auxiliar, para a gente parar e meditar. Você não é esse bambambam todo não, você não é essa azeitona preta toda não, diminui a bola. Você é uma pequena ervilhazinha. E aí, para a gente serenar, para a gente amenizar e a gente olhar como um todo a nossa existência e regressarmos à pátria espiritual, aí sim, com a sensação do dever cumprido. E Deus nos testa com essa dor, auxílio, para ver se nós vamos blasfemar contra Ele ou se nós vamos ser resignados, vamos ser humildes em aceitar aquela doença, auxílio, já no nosso apagar das luzes da nossa existência corporal. Então esses são os três tipos de dores que nos alcançam. Todos nós passaremos por isso. Dor, evolução, dor, expiação, todos. E dor, auxílio. Água fluidificada complementa o tratamento energético, possibilitando a ingestão de energias específicas. A cada um de nós, através da garrafinha da água fluidificada, do copinho que está ali com a água fluidificada, a espiritualidade sabe perfeitamente, Jesus sabe perfeitamente qual é o copinho que nós vamos pegar, qual é a necessidade nossa para colocar o medicamento dentro desse copinho de água, dentro da garrafinha de água. Desde a hora que nós adentramos a esta casa, nós já começamos a receber da espiritualidade maior tudo aquilo que nós viemos em busca e se nós fizermos por merecer. O que nós temos que pôr na nossa cabeça é que tudo passa pelo merecimento. Se a gente planta o bem, a gente colhe o bem. Então é merecimento, tudo. Muitas das vezes a gente cai de joelho, a gente implora, a gente pede, faz promessa, embora Deus não barganhe com ninguém, Jesus não faz troca, permuta com ninguém. Não adianta a gente querer barganhar com Jesus. Eu vou de joelho até lá na igreja de Nossa Senhora da Aparecida. Não tem nada contra. Mas será que isso vai fazer com que eu receba a graça que eu estou almejando? Primeiro eu tenho que ter fé. E segundo eu tenho que ter merecimento. Então que a gente possa acreditar que desde o momento que a gente senta aqui, a gente já começa a receber. Por isso, devemos aproveitar assiduamente os momentos que a gente adentra em uma casa religiosa, esquecer o telefone, esquecer o bate-papo e nos imaginarmos realmente com Deus, com Jesus, elevando os pensamentos, entrando em comunhão. Por isso que nas casas espíritas, via de regra, nas casas religiosas, a gente já entra e já vê. Por gentileza, desligue os celulares, porque até a energia que irradia dos celulares atrapalha a irradiação da espiritualidade conosco. São alguns momentos que a gente possa estar atento a tudo isso.
a oração como forma de união com Deus e a espiritualidade superior e obtenção das energias e eflúvios do plano maior, que nós acabamos de falar, aproveitar esses momentos que nós estamos dentro da casa, realmente fazer como Paulo de Tarso disse, orar sem cessar, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças. Vamos aproveitar esses momentos, já que a nossa vida é tão corrida. Então lembremos de que toda a casa espírita séria está embasada em acolhimento, consolo, esclarecimento e orientação. Essa orientação é dada gratuitamente. Agora, é livre-arbítrio nosso, seguir ou não. As lições morais do Cristo estão aí estampadas no Evangelho. Os seus ensinamentos estão aí para todos nós. Se vamos seguir, depende única e exclusivamente de cada um de nós. Ninguém na casa religiosa, na casa espírita, está para apontar o que nós devemos fazer ou não. Só nos esclarece, só nos orienta. O livre-arbítrio fica por nossa conta. Então, como diz Chico, Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocarmos nela, corre por nossa conta. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso guia e modelo, a espiritualidade maior que nos assistiu, nos incluiu, velou por cada um de nós, encarnados e desencarnados na noite de hoje, possa nos conduzir de volta aos nossos lares, tratados, energizados, merecedores de tudo aquilo que nós aqui viemos em busca, e que nós tenhamos uma semana de muita paz, de muito equilíbrio, de muita sabedoria, muita saúde e de muito amor para conosco, mas principalmente para o nosso próximo. Gratidão mais uma vez pela paciência.